aqui. But it's a pleasure to be here. A gente estava cantando agora We were singing just now a última música específica, falando assim, the last song which says, eu quero conhecer o coração de Deus. I want to know God's heart. O que será que acontece depois que nós conhecemos o coração de Deus? What could it be that happens after we know God's heart? O que será que o Senhor fala para nós depois dele revelar o que está dentro do coração dele? What could it be that the Lord speaks to us after He has revealed what's inside His heart? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. And that's what we're going to talk about today. A gente vai ler uma passagem de Marcos, capítulo 10. I'm going to read a passage on Mark 10. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse texto chamou muita atenção, me chamou muita atenção. This text caught my attention a lot Quando eu estava lendo ele, que aqui no versículo 21, when I was reading it, because in verse 21, aqui no versículo 21 fala assim: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus looked at him and loved him, Mesmo Jesus sabendo que ele não o seguiria, even knowing that he wouldn't follow Jesus. Jesus o amou. Jesus loved him. E hoje eu quero compartilhar com vocês And o now I want to poder share do with you amor. guys the power of love. Porque o Sila, a nossa igreja, tem sido conhecido como uma igreja que ama mesmo, de Because fato. Sila, our church, has been known as a church that loves. E eu gosto sempre de falar que o amor é And I- aquilo que o amor faz. And I always like saying that love is that which love does. E nessa história, a gente vê In this que esse story, menino, no final das contas, ficou muito triste quando Jesus falou para ele assim: olha, vende tudo que você tem e dá para os pobres. We see that the boy is very sad at the end when Jesus says to him, look, sell everything that you have and E, give money to the poor. e é difícil quando a gente fala em dar. And it's difficult when we talk about giving, Mas é impossível falar de Deus But it's- sem falar de dar. but it's impossible to talk about God without talking about giving. João 3,16 diz que John Deus 3:16 says Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. that God so loved the world that he gave his only son. E qual que é a marca que nós temos na nossa vida cristã hoje? Quando as pessoas que estão lá fora, elas olham para a nossa vida, And o que what's- elas veem na nossa vida? And what's the mark that's left on our Christian lives? The people that are outside, that are in the darkness, when they look at our lives, what do they see? Porque isso é muito importante para nós. Because it's very important for us. Porque nós temos que ser conhecidos como pessoas que realmente amam ao próximo. Because we really have to be known as people that love our neighbors. Porque nós vemos em toda a Escritura Sagrada Because we see in all the sacred scripture que Deus está sempre tentando ter um relacionamento com nós, that God is always trying to have a relationship with us para que nós, de alguma forma, pudesse ter relacionamento em comum. so that we, in some way, may have a relationship in common. E eu estava meditando nessa palavra, eu falei, cara, And I was meditating on this word and I said, como é difícil amar alguém how difficult it is to love someone quando aquela pessoa fez algo de ruim para nós. when that person has done something bad to us. Como é difícil amar alguém How difficult it is to love someone quando aquela pessoa não tem nada a oferecer para nós. when that person has nothing to offer to us. E nós vemos a vida de Jesus, We que ele see- amou, And we see Jesus' life that he loved, e ele amou até o fim. and he loved until the end.
E hoje nós vamos aprender realmente o poder do amor. And today we will learn about the power of love. E que o amor é aquilo que o amor faz. That love is that which love does. Quando Deus chamou Moisés para estabelecer When os God- 10 mandamentos, When God called Moses to establish the 10 Commandments, ele deu todos os 10 mandamentos para Moisés. he gave them all to Moses. E dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, And out of the 10 commandments that God gave to Moses, a parte do sábado, que era um costume religioso dos judeus, the part of the Sabbath, which was a religious custom of the Jews, 6 dos 10 mandamentos estavam relacionados entre o povo, 6 of the 10 commandments com o povo. were with people. Não matarás, Shall not murder. não furtarás, You shall not rob. não dá falsos testemunhos. You shall not give false testimony. Então, desde a criação do mundo, So since the creation of the world, o Senhor está estabelecendo relacionamento entre nós e Ele, the Lord is reestablishing a relationship between us and Him, para que nós pudéssemos ter relacionamento com o nosso próximo. so that we may have a relationship with our neighbor. E eu acredito que essa é a marca principal de um cristão. And I believe that that's the main mark of a Christian. Não é o seu pensamento teológico, It's not your theological thought. não é quão bom você é tocando, It's not how good you are at playing an instrument. não é tão bom quanto você é pregando, It's not how good you are at preaching. não é tão bom saber quão bom você é fazendo nenhuma outra atividade, até mesmo dentro da igreja. It's not about how good you are at any activity outside of church Mas or inside. Mas a marca que nós temos como cristãos, aqueles que amam, aqueles que estão lá But the fora. mark that we have as Christians and the way that we love those people who are outside. E nós aprendemos isso com Paulo também, And we learned that with Paul as well. quando ele escreve a carta para Corintos, When he- para a igreja de Corinto. When he writes the letter to the church of Corinth, E ele começa a falar sobre os dons espirituais. and he starts talking about the spiritual gifts. Porque naquela época a igreja de Corinto estava usando os dons que o próprio Espírito estava dando para a igreja. Porque naquela época o povo de Corinto estava usando os dons que o Espírito Santo deu para a igreja Because in that time the people of Corinth were using the gifts that the Spirit gave to the church para fazer deles pessoas superiores a outros. so that they would make themselves superior to other people. E será que os dons que Deus nos dá é para nos fazer superior? Could it be that the gifts that God gives us are to make us superior? Será que as bênçãos que Deus coloca na nossa vida é para nos fazer melhor do que o outro? Or that the blessings that God puts in our lives are to make us better than other people? O que eu tenho aprendido com o Senhor é que tudo que Ele faz na minha vida, What I have learned with the Lord is that everything that He does in my life, todos os dons que Ele me deu, all the gifts that He gave me, é para que eu possa de alguma forma servir e abençoar o próximo. so that in one way I may serve or bless my neighbor. Porque a partir do momento Because since the moment, que você recebe Cristo na tua vida, very moment that you receive Christ in your life, você aceitou aquele chamado que Deus tem para sua vida. you accept the call of God that He has for your life. Você foi batizado nas águas. You were baptized in the waters. Você está integrado na igreja. Integrado na igreja. You have, Você faz parte da igreja. you're part of the church. O seu próximo passo agora Your next step now é amar ao próximo. is to love your neighbor. E quando Paulo escreveu essa carta alertando a igreja de Corinto, And when Corinto, Paul writes the letter to alert the church of Corinth, ele faz uma lista de 9 dons he espirituais. makes a list of 9 spiritual gifts. Existem mais dons espirituais aqui que Paulo descreve, There are more spiritual gifts that he describes, mas aqui no capítulo 12 ele descreve 9. but in chapter 12 he describes 9. E dos 9 dons espirituais que Paulo escreve, And among the 9 gifts that he describes, 8 dos dons 8 of them está relacionado a eu com o próximo. are related to me with my neighbor, Está relacionado a você com o próximo. related to you and your neighbor, Profetizar, to prophesy, palavra de sabedoria, a word of wisdom, cura, the cure, the healing, poder de fazer milagres,
the power to perform Todos miracles. esses dons espirituais All of these spiritual gifts, é para que nós possamos, de alguma forma, so that we may, in some way, aliviar a dor daqueles que estão aflitos. relieve the pain of those who are afflicted. E nós aprendemos isso na vida de Paulo porque ele era um cara que amava o And próximo. we learned that in the life of Paul because he was a guy that loved his neighbor, Apesar das suas circunstâncias. in spite of his circumstances. Apesar de que depois que ele aceitou o chamado de Cristo, In spite that after he accepted Christ's call, ele passou a maior parte da vida dele sendo perseguido. he spent the majority of his life being persecuted. E mesmo assim, ele estava encorajando os irmãos de diversas partes, de diversas igrejas. And even still, he was encouraging his brothers in many different parts of the church. Ele estava os amando. Ele He estava was os loving amando. them. E é difícil, cara, realmente, And it really is difficult amar ao próximo. to love your neighbor. É um desafio para nós amar ao It's próximo. a challenge for us to do that. Amar ao próximo é algo que nós temos que aprender com o To Senhor. love our neighbors, to do something we have to learn with the Lord. Porque nós estamos vivendo num tempo que nós queremos somente aquilo para nós. Because we are living in a time where we just want that thing just for us. Ficando cada vez mais egoísta. So we are each time more selfish, Pensando somente no meu, naquilo que é para mim. only thinking in mine, what belongs to me, E esquecendo aqueles que estão lá fora. and forgetting those who are outside. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, me ensinando, cara, And the Lord brought this word to teach me que amar ao próximo that to love your neighbor é a maior ferramenta do cristão. is the greatest tool of the Christian. Porque pode passar gerações e gerações. Because generations and generations may pass, A igreja precisa ser conhecida but the church needs to be known por aqueles que amam ao próximo. by those who love the neighbor. E their nessa neighbor. na terça-feira eu estava já começando a preparar a palavra And on Tuesday, I was already starting to prepare the word. e eu compartilhei com a minha esposa sobre o tema que eu gostaria de compartilhar. And I shared it with my wife, the theme that I wanted to share. E ela falou assim: "Nossa, She foi said- exatamente o que a Karen pregou no Sila Sister". It was exactly what Karin preached about in Sila Sisters. E ontem eu estava aqui no culto também ontem à noite And yesterday, I was here, yesterday night, e o Rendel começou a pregar também sobre amor ao próximo. and Handel also started talking about loving your neighbor. Aí eu falei: "Poxa vida, ele está pregando tudo que eu vou pregar amanhã". And I said, oh man, he's preaching everything that I'm going to preach tomorrow. Mas não, aquilo era uma confirmação do Senhor But no, that was the confirmation of the Lord, para que nós realmente sejamos pessoas so that we could really be people marcadas pelo amor, marked by love, não por aquilo que nós fazemos de bom, not by that which we do, which is good, mas por aquilo que nós fazemos em amor ao but próximo. that which we do in loving our neighbor. E Paulo começa a descrever isso também And Paul starts describing that too em 1 Coríntios 13, in 1 Corinthians 13. que ele começa a dizer no capítulo 13: And he starts saying in chapter 13, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui no capítulo 13, Paulo começa a falar do amor, in chapter 13, Paul starts talking about love. porque no capítulo 12 ele estava falando dos dons espirituais. Because in 12, he was talking about the spiritual gifts. Ele estava alertando o povo, falando assim: olha, tudo que vocês sabem fazer de bom. He was alerting the people and saying, hey, everything that you know to do in good, Isso é muito importante. it's very important. Você profetizar é muito importante. For you to prophesy is very Você pregar é important. muito For importante. you to preach is very Você important. tocar na igreja é muito For you to importante. play in church is very important. Você
dar tudo ao pobre é muito For you importante. to give everything to the poor is very important. Porém, Paulo chega no capítulo 13 However, Paul goes to chapter 13, e ele... Só deixa eu abrir aqui rapidinho. E Paulo estava falando dos dons espirituais, aí ele chega para começar a falar do amor. so he goes to start talking about love after talking about the spiritual gifts. Eu não dei esse versículo para elas, me perdoa, mas aí Paulo, antes de começar a falar do amor, I don't have this verse, but before he starts talking about love, Paulo diz assim: Paul says, passo agora a mostrar-lhe um caminho mais excelente. now I will show you the most excellent way. Um caminho mais excelente. The most excellent way. Ele estava falando para a igreja de Corinto: olha, tudo isso que você está fazendo é bom, é importante e faz parte. He was saying to the church of Corinth, look, everything that you are doing is good and it's important and it's necessary. Mas aí ele fala: agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. But then he says, now I will show you an excellent way, even more excellent. E ele começa a falar do amor. And he starts talking about love. Que o amor é paciente. That love is patient. Que o amor é bondoso. That love is kind. Que o amor tudo sofre. That love suffers everything. Tudo crê. Everything it believes. Que o amor espera. That love waits. E aí Paulo, no versículo 8, And Paul in verse 8, ele coloca, he puts, aqui só na primeira parte, eu vou ler aqui. O amor jamais acaba. love never fails. O amor jamais acaba. Love never fails, Aí never eu, ends. aí eu te pergunto, So I ask you, como que um casal, depois de 20 anos de casado, how do a couple after 20 years of marriage, um chegar pro outro e fala: does one go to the other and say, olha, eu quero separar look, I want a divorce porque eu não te amo mais. because I don't love you anymore, Porque o amor acabou. because love ended. A palavra fala que o amor jamais acaba. The word says that it never ends. E como eu posso falar que o meu amor ao próximo acabou? And how can I say that the love for my neighbor has ended? E eu fui mais fundo, eu falei: cara, que tipo de amor é esse que Paulo estava falando? And I went even deeper and I said, man, what kind of love is it that Paul is talking about? E eu fui procurar na palavra, eu falei: cara, And I went to look for it in the word and I said, mas como assim? Que amor é esse? Como que nós somos habilitados a amar um amor que nunca acabe? but how do we have the ability to love with a love that never ends? Aí um versículo me chamou a atenção na palavra, que é So the verse 1 caught my João. attention. Which 4, is in 1 7, John 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu comecei a parar e pensar, eu falei: cara, And I started thinking, eu só vou ter esse tipo de amor a qual Paulo estava falando, I will only have this kind of love which Paul is talking que é o about, amor ágape. Que é o amor ágape. which is an agape love. Eu só vou ter esse tipo de amor We'll se eu only have nascer de novo. this kind of love if I'm born again. Para eu amar esse amor que nunca acaba, For me to love with this love that never ends. esse amor que This- tudo sofre, This love which supports everything, esse amor que tudo crê, that believes in everything. eu preciso ter um novo I coração. need to have a new heart. Eu preciso ter um novo coração. Eu preciso nascer de novo. I need to be born again. Eu preciso morrer para mim mesmo, I need to die to para myself que Cristo viva em mim. so that Christ may live in Aí me. então And then eu serei capaz de amar ao I próximo shall be able to love my neighbor dessa forma, this way, com um amor que nunca acaba. with a love that never ends. Então nós só seremos capazes de amar dessa forma So we will only be able to love this way se nós recebermos um novo coração. if we receive a new heart. Porque a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Because the word of God says that his love never ends. Love never ends. Então esse tipo de amor que as pessoas falam assim: olha, eu não te amo mais, This kind of love that people say, look, I don't love you anymore. é um amor que na palavra de Deus descreve como amor phileos em grego, que significa Infiel? phileos. Phileos. Okay. An unfaithful love, that's what it's described as. Não. O phileos é um tipo de amor. We're gonna go there. Phileos is a kind of love, which I don't even know about. Seu inglês está melhorando, DJ. Eu te perdoo, DJ. Tudo bem. Eu sabia que eu ia ter uma pegadinha para ele. I knew that I would pick something difficult for him. Mas esse amor que em grego diz é um amor phileos, é um amor But this de love- sentimento. In Greek, which says phileos is É um amor de sentimento. a love of feeling.
É um amor a qual, quando Jesus estava falando com Pedro, It's a love that when Jesus was speaking with Peter, no real sentido no grego, quando Jesus fala assim, Pedro, in the real sense in Greek, he Vo- said, Peter, você me ama? do you love me? Aí Pedro falou assim, olha, eu te amo. And Peter says, look, I love you. Aí Jesus fala assim, olha, então apacenta minhas ovelhas. And then he's, Apacenta, atende? cuida. Okay. Take care of my sheep then. A primeira vez que Pedro falou para Jesus, era sim um amor filéu. The first time that Peter said to him that was that fake love. Aí Jesus pergunta para ele de novo, Pedro, você me ama? So Jesus asked him again, do you love me? Cuida das minhas ovelhas. Take care of my sheep. Aí Jesus pergunta a terceira vez. And then Jesus asks the third time. Aí Pedro dá sim a resposta a qual Jesus estava precisando ouvir. So Peter gives the answer which Jesus was looking for. Você me ama realmente, Pedro? Do you really love me, Peter? Então cuida das minhas ovelhas. Then tender my flock Com um amor perfeito. with a perfect Com um love, amor ágape. with an agape love. É esse amor que nós temos que ter para com o próximo. This love is the one that we must have for our Nós neighbor. estávamos cantando aqui que eu quero conhecer o teu coração. We were singing right now that I want to know your heart. E a partir do momento que você conhecer o coração de Deus, And from the very moment that you know God's heart, Deus irá falar para você assim, olha, God will say to you, look, vai cuidar das minhas ovelhas. tender my flock and take care of them. Ame aqueles que precisam ser amados. Love those who need to be loved. E amar é um mandamento que a Bíblia deixa para And nós. love is a commandment that the Bible gives us. E eu fui olhando na palavra em relação a amar, e eu fui nesse mandamento que I looked at the word in relation to love em 1 João, in 1 John. não, 1 João não. Desculpa, Mateus 22:34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Tem o 39? Acho que eu não te passei o 39. Mas aqui, no versículo 39, eu não passei para ela, desculpa, Jéssica. So in verse 39, Aí, quando o Senhor fala assim, esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus estava perante dos peritos da lei. Jesus was beyond the periods Aqueles of the que law. sabiam o que precisavam fazer. Those that knew what they needed to do. E eles estavam querendo pegar Jesus numa pegadinha And they wanted to catch Jesus and para ver se catch Jesus, him off guard se contradizia. so that Jesus would contradict himself. Mas aí Jesus fala assim, olha, esse é o primeiro mandamento, ame ao Senhor But Jesus says the first commandment is love the Lord de todo o coração, from all your heart, de todo o sentimento, de toda a alma, of all your feeling, all your soul, de todo o seu entendimento. of all your understanding. Aí, quando eu li isso, eu falei, cara, And I que read that, I said, profundo. Aí ele wow, fala, how deep it is. este é o segundo e semelhante. That this is the second and similar commandment. Amar ao Senhor de todo o coração. To love the Lord with all your heart E semelhante a isso, is similar to that. amar ao nosso próximo. To love our neighbor. Então eu aprendo com a palavra de Deus que amar ao próximo So I learned with the word of God é that loving our é neighbor tão importante como amar ao Senhor. is just as important as loving the Lord. Porque a palavra diz que é impossível Because the word of God says that it's impossible você dizer que ama ao Deus, for you to say you love God, mas ama o seu irmão. but Que odeia o seu irmão, but desculpa. that you may not love your brother or sister. Então, eu aprendo com a palavra de Deus aqui So I learned with the word of God here que amar ao Senhor, cara, that to love the Lord e amar ao meu próximo and to love my neighbor é algo muito parecido. is something very É similar. algo, sabe, que quase você não consegue perceber a diferença. It's something that you cannot really see the difference in. E esse tem que ser a nossa marca como cristão. And that has to be our mark as a Christian. Amar ao nosso To próximo love our neighbor muito parecido da forma que nós amamos o nosso
próprio Deus. Very similar to the way we love our own God. Porque como eu falei aqui no começo, a partir do momento que o reino de Deus entra na sua vida, Because like I said, from the very moment that the kingdom of God enters into your life, o próximo passo é amar ao the próximo. next step is to love your neighbor. E nós precisamos aprender, And we need to learn demonstrar o nosso amor to demonstrate our love através do serviço, through our service, através do lavar os pés, through the washing of the feet of the através do disciples, perdão. through forgiveness. Como tem sido essa área na nossa vida sobre o perdão? Será que nós temos perdoado facilmente? How has this area of forgiveness been in our lives? Could it be that we've forgiven easily? Porque quem ama, perdoa. Because whoever loves forgives. E como será que tem sido a nossa relação quando nós tomamos um tapa na face? And how has our relationship been when we get a smack in the face? Será que nós temos dado a outra face? Could it be that we have turned the other cheek? Será que nós temos sido pacientes, assim como 1 Coríntios Have we diz? really been patient like the letter says to the Corinthians? Será que nós temos aprendido que tudo sofre? Could it be that we have learned that love supports everything? Porque essa, cara, tem que ser a nossa marca. Because this has to be our mark. Isso tem que ser a nossa essência. This has to be our essence. Amar ao próximo tem que ser algo que exala de nós. To love our neighbor, it needs to be something that is exhaled from us. Porque no final da minha vida, Because at the end of my life, eu não quero ser conhecido como Rafael que falava inglês. I don't want to be known as Rafael who spoke English. Ou talvez que jogava bola bem. Or maybe played football very well. Ou que até mesmo servia na igreja por muitos anos. Or that served in church for many years. Eu quero ser conhecido no final da minha vida I want to be known at the end of my life como Rafael que amava o próximo. as the Rafael that loved his neighbor. Semelhantemente ao amor dele pelo Senhor. Similarly to his love for the Lord. Porque tá ficando cada dia mais difícil amar ao próximo. Because irmãos. each day becomes more difficult to love our neighbors. E eu vi um post do pastor da comunidade que eu servia no Brasil, Carlos Alberto, And I saw a post from the pastor of that church in Brazil. que lá em Natal, numa ponte de Natal, Cidade a ou cidade, a Okay. cidade. The city of Natal in a bridge. Uma igreja está acampando naquela ponte, A church is camping on that bridge porque o número de pessoas se suicidando naquela ponte because the number of people committing suicide on that bridge cresceu absurdamente. has grown absurdly. 16 pessoas se suicidaram pulando daquela ponte. 16 people committed suicide jumping off that bridge. E o que a igreja resolveu fazer? And what did the church decide to do? Vou colocar alguém lá 24 horas I will put someone there 24 hours, para que isso 7, não aconteça mais. so that this may not E happen eles já anymore. salvaram 16 pessoas. And they have already saved E 16 isso people. que é a essência do amor, amados. And that's the essence of love. O amor é aquilo que nós fazemos. The essence of love, that's Não what we é do. Não é um sentimento que nós temos no nosso coração. It's not just a feeling that we have in our heart. É algo prático. It's something O practical. amor é uma decisão que nós tomamos. Love is a decision which we take. O amor é algo que eu falo assim, eu vou amar aquele cara, Love is saying, I will love that guy independente daquilo que ele pode fazer de volta para mim. no matter what he may do in return to me. E eu fiquei vendo aquele post, eu falei, cara, And I looked at that bridge and I said, wow, essa precisa ser a nossa essência aqui também no Sila. this needs to be our essence here in Sila. Porque nós precisamos ser uma igreja conhecida como uma igreja que ama aqueles que estão lá fora. Because we need to be known as a church who loves those who are outside in the world. Porque nós aprendemos isso na vida do nosso pastor. Because we learned that in the life of our pastor. Nós vemos o relacionamento que ele tem com Deus. We see the relationship that he has with Nós God. vemos a intimidade através da oração que ele tem com o Senhor. We see the intimacy through the prayer that he has with the Lord. E também nós vemos a agenda que ele tem para com o próximo. We also see that the schedule that he has to E eu love vejo na vida his do meu neighbor. pastor o quanto ele ama as pessoas dessa igreja. And I see in the life of the pastor how much he loves the lives of this church. E nós temos um exemplo muito bonito aqui na nossa igreja, We que é o have a nosso very pastor, beautiful example here que está orando, buscando ao Senhor, buscando intimidade com o of our Senhor pastor is praying to the Lord and seeking intimacy with the Lord e amando ao próximo. and loving his neighbor. E eu tenho feito isso? And I have done that. Você tem feito isso? So have I done that? Have you done that? Uma pergunta que eu faço: A question that I ask. eu amo ao Senhor verdadeiramente? Do I love the Lord truly? Porque eu sei se eu amo ao Senhor verdadeiramente Because I know if I love the Lord truly da forma com que eu estou amando meus irmãos. in the way which I am loving my E brothers. se você não está amando ao seu irmão And if you are not loving your brethren
Você precisa de um novo coração You need a new heart para ser capaz de fazer to isso. be able to do that. Porque se Paulo diz que o amor jamais acaba, Because if Paul says that love never ends, never fails, porque ele sabia que de alguma forma, because he knew that in some way, se nós não tivéssemos um novo coração, if we did not have a new heart, o nosso amor acabaria. our love would end. Então, a essência do evangelho So the essence of the gospel é amar ao próximo. is to love our neighbor. É amar ao próximo. To love our Um neighbor amor prático pelo with a próximo. practical love for our neighbor. Cara, Man, o amor ao próximo é algo que the love for our neighbor is something vai mudar o mundo. that will change the world. Não vai ser a minha linha de raciocínio teológico. It will not be my line of rational thought, theological thought. Não vai ser até mesmo o tanto que eu busco da palavra de Deus. It won't be even how much I seek from the Word of God. Espero que vocês não me entendam mal, mas I hope you don't understand me wrong, o que irá realmente transformar o mundo, but what will really transform the world, ou transformar aqui essa Irlanda, Dublin, or transform Ireland and Dublin, é a forma com que eu amo lá fora. is the way in which I love those people who are outside Porque a minha linha raciocínio teológico of the kingdom of God, because my line of rational theological thought, pode acabar um dia. that can end someday. Mas se eu tiver um novo coração, But if I have a new heart, o meu amor pelo próximo my love for my neighbor, jamais acabará. that will never end, never fail. E quando Jesus fala assim, And when Jesus says que o segundo that the second commandment é tão importante quanto o primeiro, is just as important as the first one, eu entendo, cara, que eu preciso realmente aprender a amar ao I próximo. understand that I really need to learn how to love my E eu neighbor. tenho aprendido com o Senhor And I have learned with the Lord tudo que o Senhor tem feito na minha that vida, everything that the Lord has done in my life, todas as bênçãos que Ele tem trago na minha vida, all the blessings that He has brought in my life, todos os dons, all the gifts, é para que de alguma forma eu possa lavar os pés. so that in some way I may wash my neighbor's feet, É para que de alguma forma so that in some way eu possa aliviar a dor do perdido. I can alleviate the pain A dor da que estão lá fora. of those who are outside. Será que eu tenho amado ao próximo, Max? Have I really loved my neighbor, Até mesmo com as minhas finanças, even with my finances, com meus dons, with my gifts, com os meus talentos? with my talents? Essa é uma pergunta que ficou na It's- minha mente a semana inteira. It's a question that remained in my mind the whole week. Como eu tenho amado ao Senhor? How I have loved the Lord. Como você tem amado ao Senhor? How have you loved the Lord? Será que tem sido simplesmente pelo fato de você chegar na igreja e Has it servir been na igreja? simply from the fact that you just came to church and served? Você está aqui toda semana? You're here every week. Isso é muito importante. That's very important. Mas o seu relacionamento aqui com Deus But your relationship here with God vai mudar o seu relacionamento aqui com o próximo. will change your relationship with your neighbor. As 3 vezes que Jesus pergunta para The Pedro: 3 times that Jesus asked Peter, Você me ama? "Do you love me?" Apacenta minhas ovelhas. Tender my flock. Apacenta minhas ovelhas. Tender my flock. Apacenta minhas ovelhas. Tender my flock. E isso aquilo que Jesus estava querendo ensinar a Pedro. And that's what Jesus was trying to teach Peter. Pedro, aquele que seria Peter, he who was going to be, aquele que Jesus falou que construiria a igreja sobre. who was going to be, Jesus said, that would construct and build the church. Então, amados, So, beloved, vamos amar o nosso próximo. let's love our E hoje neighbor. nós vamos celebrar aqui a ceia. We will celebrate today the Que supper nós realmente venhamos lembrar do sacrifício de Jesus. so that we really may remember of the sacrifice of E Jesus que Christ. enquanto nós estivermos tomando a ceia, And while we are having the nós supper, venhamos nos questionar mesmo. that we may question ourselves. Será que eu já recebi um novo coração? Could it be I really have received a new heart? Será que realmente eu sou apto a amar ao próximo dessa forma? Am I really able to love my neighbor in Porque eu that só way? serei capaz de amar ao próximo Because assim, mas I will only be able to love my neighbor se eu receber um novo coração. if I receive a new heart. E hoje eu gostaria de fazer essa oração aqui nessa And today I noite. would like to pray tonight. Se você olha para a sua vida If you look at your life e você fala assim, cara, and if you say to yourself, talvez eu não tenha amado tanto ao meu próximo. maybe I haven't really loved my neighbor. Talvez eu tenha sido até sim um bom religioso. Maybe I have been a good religious person, Mas em relação ao meu próximo, eu But- não estou tão indo tão bem nessa área. but in relation to my neighbor, I'm just not that good in that area. E essa noite eu quero orar por vocês. And this night I want to pray for you. E eu quero pedir para que todos se levantem. And I want to ask that you all may stand up.